Eu gostaria que vocês saudassem com uma salva de palmas ao doutor Rafael Andrade de Oliveira, por favor. Bom, nosso tema de hoje é soluções financeiras para advogados. E por que soluções financeiras? Eu sou advogado, como o Dr. Nilo nos apresentou, palestrante, empresário, tenho pós-graduação em previdenciário e direito do trabalho. E recentemente, devido a algumas inquietações que me surgiram, que me vieram na parte financeira, de planejamento financeiro, eu acabei buscando formas de entender melhor, tanto para mim, essa necessidade de entender a parte financeira, como os meus clientes, né? Eu começo toda vez a palestra explicando um pouquinho desse fato na minha vida, né? Eu acho que para termos sucesso em qualquer área, seja no direito, seja na área financeira, ou simplesmente sermos felizes, o primeiro passo de tudo é você acreditar. Se não acreditamos no que queremos, nunca alcançaremos. Então eu trago essa história do beija-flor, né? Foi real, foi comigo. Um dia estava em casa e um beija-flor bateu na janela e caiu desmaiado no chão. E eu fiquei muito triste, porque eu pensei que tinha morrido o beija-flor. Mas eu acreditei que ele ia viver. E eu peguei o beija-flor, consegui dar para ele água com açúcar, e ele reviveu, e isso ficou histórico para mim, né? Esse aqui é não sei se acho que não toca aqui, mas é um vídeo do beija-flor já voando. Bom, como disse para vocês, de onde veio essa minha intenção de buscar planejamento financeiro e de buscar a educação financeira, né? Eu sou previdenciarista e quando eu vi esse post na internet, já estava me incomodando esse problema que nós como os brasileiros enfrentamos na parte financeira, mas quando eu vi esse post me incomodou muito, né? Porque ali tem uma criança, o estudo, formatura, tem ali a carteira de trabalho dele, no fim o INSS e logo a morte, né? E eu reparei que, poxa, eu estou bem ali, no último estágio de vida das pessoas, eu trabalho só ali, né? Eu trabalho bem aonde os sonhos das pessoas já acabaram. Muitas vezes, a maior parte dos clientes que nos procuram com dificuldades financeiras, em situações de penúria, muitos precisando de assistência social. E eu estava ali, né? Eu falei, olha, como que eu consigo mudar isso aí? Como que eu posso fazer para deixar o meu legado e ajudar pessoas a não chegarem no final da vida delas em situações de penúria desse jeito? E eu fui buscar conhecimento na área, comecei com alguns livros, né? Comprei vários livros de educação financeira. Isso me levou a fazer cursos de educação financeira, eu fiz coach financeiro, essa formação no começo do ano, e eu acabei até escrevendo um livro com autoria com alguns colegas, exatamente no tema, a parte que eu exploro no livro, o meu artigo, é sobre como as pessoas passam pela vida, muitos passam pela vida, esquecem dos seus sonhos, esquecem de que quando era criança tinham grandes ambições, ficam presos à rotina diária, a bater cartão, trabalhar às 8 horas, a pagar contas, são sufocados pelas contas e pelos juros, e no final da vida acabam sem conquistar nenhum dos seus sonhos. E como é possível, através da educação financeira e do coaching financeiro, programarmos nossa vida, traçarmos metas para nossos desejos, nossos sonhos, irmos atrás e conquistarmos, né? Bom, aqui está uma capa da revista, da Economist. Lá no começo, essa primeira do lado esquerdo é uma capa lá do comecinho da era Lula, quando o Brasil estava numa situação financeira em ascendência, ele estava sendo bem visto pelo mundo todo. E a segunda aqui falando, será que o Brasil está caindo, né? É possível encontrar soluções financeiras no estado que estamos, né? Na economia, da forma que estamos. Muito se fala sobre, a mídia fala muito e as pessoas falam muito sobre a crise em que estamos. É claro que estamos em uma crise financeira, é claro que as coisas estão em desajuste, mas não é tão
terrível como todo mundo fala, não é tão terrível como a mídia prega e como as pessoas falam, né? E a gente acaba falando muito isso, que as coisas são como acreditamos que elas são. Então, se falamos que estamos em crise, a crise realmente acontece. E Brasil, o país hoje não está numa crise financeira. A crise, o desajuste, hoje, ele não é econômico, ele é político e moral. A nossa crise, ela é moral. Acaba atingindo a nossa parte financeira? Atinge. Mas, como muitos sabem, aquele provérbio chinês que na crise há oportunidades, e isso parece que é um clichê já, mas é verdade. A crise é o momento de se mostrar, de se evidenciar nossas forças e as nossas fraquezas. É na crise em que os empresários fortes ficam mais fortes e os fracos, mais fracos ou até desaparecem, né? Essa revista Exame, ela nos preocupou bastante, né? Porque a Exame é uma revista sempre bem otimista, sempre trata da forma de empreendedorismo da forma otimista. E nessa capa ela esboçou recentemente o consumidor em vermelho, né? Uma capa vermelha. A Exame nunca fez uma capa vermelha. E da onde vem isso daí? Isso é uma conta que o consumidor hoje está pagando, os juros que o consumidor está pagando, por ter usado crédito nesses últimos 10 anos de forma desregrada. Houve uma oferta muito grande de crédito e esses são os novos devedores que nós temos no Brasil hoje. Isso realmente é preocupante. Mas, por outro lado, como na crise existe a parte ruim, mas os fortes se evidenciam, no Brasil hoje, o Brasil é a terceira economia do mundo, dados oficiais, disse que é a terceira maior fábrica de milionários no mundo hoje, né? Essa segunda-feira à noite, última, nós tivemos uma palestra aqui na Comissão do Jovem sobre o mercado da moda, e os números são realmente bastante tentadores e bastante... a gente fica bastante feliz com a economia do mercado de moda e de luxo no Brasil, porque o Brasil hoje, as empresas de alto luxo estão vindo para o Brasil como um mercado de potência, um mercado em crescimento. Então, se estivéssemos uma crise, totalmente crise, as grandes marcas, a Gucci, enfim, as grandes grifes não viriam para o Brasil, e elas estão vindo para o Brasil. Tem duas revistas aí que foram capas de milionários. Então, essa da Infomoney fala que milionários aos 30 anos. O Brasil hoje tem muitos milionários antes dos 30 anos. E o milionário mora ao lado, ele fala que 6 milionários da classe média estão passando a cada hora a milionários, né? E hoje, na verdade, a cada 24 minutos há um milionário novo no Brasil. Então, se existe crise, em algum lugar ela está. Mas há setores, há pessoas fazendo muito dinheiro. E da onde vem, né, se é que existe, da onde vem toda essa crise e da onde as pessoas fazem muito dinheiro, né? Enquanto há pessoas pagando juros, como eu mostrei para os senhores naquele primeiro slide, a revista dos novos devedores, né? Há investidores que aplicam na bolsa ou aplicam em negócios e que estão ganhando esses juros. Então, muitos dos grandes milionários estão vindo daí. Por exemplo, para vocês terem ideia, esses dados eu atualizei hoje. Os juros de empréstimo ao mês, por exemplo, do Itaú, está a 5,55%. Ao ano, 91%. Os juros ao ano do Santander, 471%. Então, a crise está para as pessoas que estão pagando esses juros. As pessoas que estão recebendo desses juros não estão em crise. Então, depende do lado que nós estamos, do lado que desejamos estar. Hoje, daqui a alguns anos, isso que é o que muda, né? É a nossa atitude e de que forma utilizar bem o dinheiro e de que forma traçar metas para alcançar a sua liberdade, segurança e independência financeira. Esse foi um post que também eu vi, achei muito interessante e resolvi colocar aqui na minha apresentação, né? Ele traz várias tiras de jornal. Então ele fala, apesar da crise, vendas da Toyota crescem 3%. E por que a Toyota e a Honda crescem 3%, enquanto outras montadoras estão fechando as portas, né? Como a Ford, a Volkswagen, a Peugeot
Vocês, todos os senhores sabem, veem os noticiários, estão fechando porta, demitindo o pessoal. Por quê? Porque essas empresas, a Toyota e a Honda, elas têm tecnologia avançada, são inovadoras e são líderes no mercado que atuam. Então, no momento de crise, os fortes se fortalecem. Cinemas no país têm maior crescimento em 4 anos, apesar da crise. Apesar da crise, Piauí registra crescimento de abertura de empresas. Apesar da crise, fabricantes de máquinas agrícolas estão otimistas para 2015. Apesar da crise, produção de batatas atrai investidores de Minas. Apesar da crise, brasileiros gastam com produtos de luxo no exterior. E agora, aqui no Brasil, né? Recentemente, desde o final do ano, o governo viu que o brasileiro saía muito para Miami, para os Estados Unidos, para fazer as compras lá em Miami, o brasileiro ia em massa para lá. Tanto é que o Brasil mudou o sistema de imigração americana, né? Muitas brasileiras iam para os Estados Unidos com frequência e nem levavam bolsa. Elas iam, compravam mala lá e traziam tudo cheias com materiais, equipamentos e produtos e roupa de luxo dos Estados Unidos para revender no Brasil e para consumo. O governo vendo esta fuga, né, de capital, no final do ano, os senhores sabem, houve políticas para impedir essa fuga de capital, com o aumento do IOF para cartão de crédito e com a fiscalização apertada para a imigração. Então, hoje, pessoas que querem vir dos Estados Unidos trazendo materiais, equipamentos, roupa e produtos de luxo, eles são, sim, vistoriados e não é possível mais trazer como antigamente. Aí o que é importante com isso tudo, com essa política? Parece que foi maléfica, mas não foi. Na verdade, as grifes, as marcas de grande luxo, estão vindo se instalar no Brasil e praticando praticamente o mesmo preço, o mesmo valor de mercado para os consumidores daqui comprarem aqui no nosso mercado do que comprarem nos Estados Unidos ou na Europa. Então a oportunidade está crescendo no Brasil. Bom, nesse slide a gente traz um pouquinho do que, após 20 anos de plano real, muitas pessoas falam que o real desvalorizou e que a inflação está muito alta. A inflação, sim, nos últimos 2 anos, ela veio crescendo num ritmo acelerado, alcançou níveis altos, mas, entretanto, lá em 94, quando houve o plano real, a paridade do dólar era $1 para R$1. Hoje, né, essa cotação também é de hoje, é $1 para 3,33. Então, as pessoas, olhando puramente os dados, puramente números, parece que a nossa moeda está muito desvalorizada, que nossa economia está muito ruim. Entretanto, será que realmente estamos assim tão ruins? Será que o nosso dinheiro realmente desvalorizou tanto assim? Aqui eu trago também dados interessantes, né? Lá em 94, um Big Mac custava R$3,22. Uma passagem de ônibus custava 50 centavos. Um carro zero, o Gol da época, ele custava R$7.000 e R$243. Hoje o Gol é R$39.000, beirando R$40.000. As pessoas olham e falam, nossa, quem dera fosse R$7.000 ainda, né? Como o real desvalorizou, como a nossa moeda está desvalorizada. Aqui eu trago a comparação de novo, né? Bom, lá a gasolina era 55 centavos o litro, hoje é mais de R$3, ou nesta faixa. O pão francês era 9 centavos, hoje está 50 centavos. Então, as pessoas olham isso daqui, e muitas pessoas acabam até, de uma forma ignorante, uma forma de desconhecer, compartilhando e curtindo posts no Facebook, nas redes sociais, dizendo, não, antigamente, com R$100 a pessoa era um marajó, a nossa moeda era mais forte, a nossa economia era mais forte, hoje está mais fraca, olha o real, olha como caiu, eu queria que voltasse àquela época. Mas isso não passa de ignorância, porque quanto custava o salário mínimo na época, em 94? Era R$64 um salário mínimo. Hoje é 788, acho que está R$800 hoje. Quanto que era o litro da gasolina? Né? A gente viu que era 50. Quantos litros de gasolina você comprava com o salário mínimo? 117. E hoje? 262 litros. Quantos pãezinhos francês comprávamos com o salário mínimo? 719. E hoje? 1.500 pãezinhos. Quantos quilos de arroz? 37. E hoje? 200. Então, o salário mínimo no Brasil
que mostra a força da economia, é um parâmetro também para mostrar a força da economia, foi uma das taxas que mais cresceu nos últimos anos. Então não há como comparar algo que realmente existe em toda a economia, que é a inflação, até na moeda americana existe a inflação, com a situação financeira atual do nosso país. Bom, falando tudo isso, chegando ao ponto da palestra mesmo, como que a gente então fica do lado das pessoas que estão tendo benefício diante da crise, como alcançar isso tudo, né? Como sair da crise e estar do lado das pessoas, no lado positivo da crise, né? Das oportunidades. É através de conhecer e de construir a sua liberdade financeira. E como se constrói isso? Através a riqueza, ela tem uma ciência por trás, né? Existem muitos estudos, muitas pessoas já escreveram sobre a riqueza. Existem muitos padrões que milionários e ricos ao redor do mundo têm e que seguiram e que foi capaz montarmos, né? Eu não montei isso sozinho, através de estudos, e que foi capaz de montar essa ciência da riqueza. Essa pirâmide mostra um pouco dessa ciência da riqueza. Na base estão os endividados, que é a maior parte do Brasil hoje, né? Os consumidores. O segundo estágio é a segurança financeira, o terceiro é a independência financeira e o quarto, o último, o mais desejado de todos, é a liberdade financeira. O que seria a segurança financeira? Segurança financeira seria você, cada um de nós, pegar o nosso gasto mensal em números, tanto com despesas fixas ou variáveis, obrigatórias ou não obrigatórias, somarmos essa nossa despesa e multiplicarmos por 12, que é o número de meses. Você ter essa quantidade em real em um fundo de renda fixa que rende um rendimento fixo por mês, guardado, poupado. Isso traz segurança financeira. Isso que é a segurança financeira. Você ter o que alguns economistas chamam de capital de segurança, ou eles chamam de capital de emergência, né? Fluxo de emergência, seria a segurança financeira. Você constrói essa segurança financeira tendo um ativo, ele tem que ter liquidez, esse ativo não pode ser em imóvel, porque imóvel não é líquido. Então ele tem que ser líquido para ser acessável a qualquer hora que você precisar, 12 vezes o seu gasto mensal com tudo o que você precisa. Independência financeira. Quando atingimos a independência financeira? A independência financeira é atingida quando a pessoa não precisa mais depender da sua atividade principal, da sua profissão principal, para ter os seus gastos mensais supridos. Essa independência financeira é atingida quando a pessoa tem 3 fontes de renda. A renda principal, que é proveniente da atividade principal dela. A renda extra, que é proveniente de atividades extras dela, fora a atividade principal, ela desenvolve atividades extras. E a renda passiva, que é aquela renda que gera por mês um volume de capital sem a pessoa trabalhar. Ela rende de investimentos e ela rende de rendimentos. Quarto e último estágio seria a liberdade financeira. Aqui na liberdade financeira é onde a pessoa não precisa mais de forma alguma trabalhar, e onde ela não escolhe, o dinheiro dela ou a renda dela não determina o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer. Por exemplo, ali onde estão os maiores sonhos de todo mundo, aonde podemos escolher que carro vamos ter, não precisamos nos limitar ao nosso ganho, ao nosso salário, aos nossos prolabores, ao nosso ganho mensal para escolher o nosso carro. Não escolhemos aonde, por exemplo, viajar, passear, aonde ter sua casa. Você pode escolher aonde matricular os seus filhos, em que escola. Não é mais as suas finanças que determinam, é você, porque ali você já tem a sua liberdade financeira. Bom, funções do dinheiro, né? Funções básicas: manutenção de vida, investir, primeiro poupar, né? Investir, fazer o dinheiro crescer, trabalhar para você, depois diversão e depois doar. Há muitas pessoas que
acabam se perdendo em querer buscar riqueza, em querer buscar dinheiro, e elas não sabem porque não conseguem, ou conseguem e não conseguem aproveitar o seu dinheiro, porque eles não sabem para quais são as funções do dinheiro. E as 4 funções básicas, a primeira é manutenção de vida com todos os seus gastos, né, cobrindo as suas necessidades, tanto fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias. Depois, diversão. E mais importante, não menos importante também, é a doação. Por que eu quero mais dinheiro? Por que queremos mais dinheiro? Porque buscamos, trabalhamos e vamos atrás de ter mais dinheiro e mais rendimento. Conforto, saúde, transporte, educação e alimentação. Não teria outra razão para buscarmos mais dinheiro, né? Bom, as pessoas, o brasileiro, há muito tempo, vem se preocupando com o dinheiro, se preocupando em ter dinheiro, e muitos brasileiros acabam poupando, né? E a poupança, há muitos anos, há 20 anos atrás, ela era muito rentável. Ela podia render até 20% ao mês. Mas hoje não é mais assim. As pessoas não sabem, não têm informação ou não buscam informações. E hoje a poupança é o pior, não seria nem investimento, mas é o pior lugar para se guardar dinheiro. Então, houve uma fuga muito grande de poupança nos últimos meses, por um boato que surgiu de que a poupança seria confiscada. Mas hoje há um número muito grande de brasileiros que guardam dinheiro na poupança. E a rentabilidade hoje da poupança, eu também atualizei esse dado hoje, ela é de 0,73% ao mês. E a inflação está 0,79%. Então, a poupança hoje não corrige nem a inflação mais. Então, pessoas que guardam dinheiro na poupança, dá até dó, porque elas acabam colocando o dinheiro em algum lugar que estão perdendo dinheiro, por falta de informação, por falta de buscar essa informação. Esse é um vídeo, mas eu acho que não vai tocar aqui. Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som. Hein? Som. Vitrola. Hein? Aquele que a gente estava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei. Hein? Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Esse vídeo eu achei muito interessante. Então isso que acontece com as pessoas que guardam na poupança, né? Aí mostra uma senhora idosa com seu marido, e ela comprou a vitrola de que ela sonhava quando ela tinha casado. Então, e esse é um comercial de quando era criança ainda, de um banco que nem existe mais. Então, de que forma atingir a segurança financeira? Como eu falei para os senhores, é através de construir a sua renda principal, a renda extra e a renda passiva, né? Essa é a forma mais rápida de se construir a segurança, a liberdade e a independência financeira. Nesse slide eu trago um pouquinho das dificuldades que eu conheço colegas conversando e vivenciando um pouco da advocacia, que enfrentamos como advogado. Das principais dificuldades. A primeira é como conseguir clientes. Segunda, negociar nossos honorários. Inadimplência de clientes também é uma dificuldade muito recorrente. A demora do judiciário também é algo bem complicado, né? O volume de trabalho e prazos, os custos de manutenção do escritório, que são custos fixos, né? Muito embora a advocacia hoje, na maior parte, seja renda variável, temos clientes que são renda variável, a não ser pessoas que tenham contratos com pessoas jurídicas, né, com empresas, e passa a ser uma renda fixa, né? Mesmo assim você pode perder clientes, perder contratos. A nossa renda ela é variável e os nossos custos são fixos, né? Os custos com manutenção do escritório, custos para execução do serviço externo e diligência. Cada ponto desse é importante ressaltar que existe maneiras de ultrapassar isso e de romper essas dificuldades, né? Conseguir clientes. Eu acho que a maior dificuldade do advogado hoje não é a falta de mercado, né? Ainda mais na época de crise,
existe mais trabalho para o advogado. Eu tenho colegas que, inclusive, conseguiram mais trabalhos na área de direito do trabalho, tanto como reclamante, quanto contrato com pessoas jurídicas que acabaram contratando pela necessidade de dispensar empregados, colaboradores. Então, a oportunidade tem aparecido, existe oportunidade. Mas a grande dificuldade do advogado hoje é a negociação, é a forma de apresentar os seus negócios, o seu trabalho, é a forma do advogado de negociar. E a dificuldade que o advogado tem hoje de entender que a advocacia, do que ele faz, não é só jurídico, é também um empreendimento. Nós, como advogados, além de sermos advogados da parte jurídica, somos empreendedores e somos donos do nosso próprio negócio. Quando não somos advogados contratados ou trabalhamos para uma grande banca, quando somos autônomos, somos donos do nosso negócio. E como gerenciar esse nosso negócio, como ter uma carteira de cliente fiel, como conseguir isso daí. É muito importante o advogado ter um planejamento financeiro, ter metas para cumprir. É muito importante para o advogado saber os custos que ele tem. Isso tudo planilhado e diferenciado. O que são custos fixos, o que são custos variáveis, o que é obrigatório, o que é não obrigatório. Por exemplo, no escritório, custos fixos obrigatórios por exemplo, o aluguel da sala, os custos com internet, com telefonia. A telefonia é um custo obrigatório, variável, não é fixo. O custo de aluguel, basicamente, ele é fixo, obrigatório. Custos não obrigatórios, por exemplo, um custo com um curso a mais, ele pode ser não obrigatório e variável também. Custos com diligência, pode-se trocar diligência por um correspondente. De que forma melhor utilizar essas diligências, de que forma otimizar esse custo de diligência, que é um custo variável também. Execuções de serviço fora do escritório, também é um custo variável, ele deve ser planilhado, deve ser calculado. E quem vai pagar esse custo? Será todo você? É importante sempre o advogado ter isto registrado, seja no menores custos, seja de gasolina e estacionamento, seja um almoço que ele teve de fazer para uma diligência, ele tem que ter isso registrado e planilhado para ele ter para quem cobrar, para quem foi que ele fez esse serviço e quem vai pagar esse custo que ele teve, que não foi com ele, foi com a execução do trabalho. Uma outra grande dificuldade que o advogado enfrenta hoje, mas isso é um pouco de parte nossa, de parte do nosso trabalho que temos que melhorar, é o estereótipo que temos diante da sociedade, né? De advogado é uma profissão, enfim, advogado porta de cadeia, advogado tira 30, me deixa 70, advogado me levou tudo. Então, a falta de confiança que as pessoas têm no serviço de advocacia, isso tudo tem de ser trabalhado pessoalmente e como sociedade. A OAB tem um trabalho fantástico, espetacular, levando a nossa classe a ter confiança. Bom, relacionamos aqui 12 competências que o advogado tem que ter para ter sucesso, competências básicas, né? Primeiro de tudo, ele tem que ter conhecimento teórico, né? É a base de todo advogado. Ele tem que saber escrever muito bem, saber falar muito bem, o uso da palavra escrita e oral muito bem. A prática da advocacia também é uma competência muito importante a se desenvolver. Autoridade e credibilidade. Como que o advogado conquista autoridade e como que o advogado conquista credibilidade? É através do seu serviço, é através da confiança que o seu cliente vai ter, das prestações e das experiências que você tem proporcionado com o seu serviço para os seus clientes, né? A autoridade e credibilidade também é construída através do seu background, do seu conhecimento teórico, como eu falei, através do seu currículo, através dos seus clientes te indicando, então, e através da sua atuação em juízo ou fora de juízo, né? Você constrói essa autoridade, credibilidade, através de entregar ao seu cliente o que você prometeu. É muito importante, nós como advogados,
nunca prometermos o resultado, porque o advogado ele é uma função de meio, então nós estamos para garantir o serviço, não podemos garantir o resultado. E muitos advogados pecam garantindo o resultado, ou seja, aquele que fala, esse advogado ele sempre ganha ação. Não existe advogado que sempre ganha. Não existe ação que é 100% ganha. Não existe... Conhecemos o judiciário, conhecemos a autonomia que os juízes têm, e a credibilidade é nunca prometer algo que não se possa ser cumprido, né? E cumprir prazos, cumprir com o que você promete para o seu cliente, cumprir, sempre entregar aquilo que prometemos. Gestão empresarial, como falei para os senhores, cada um de nós somos advogados, somos também gestores do nosso negócio. Então é importante desenvolvermos a gestão empresarial do nosso escritório, né? Como desenvolver essa gestão empresarial? Nas academias hoje na faculdade, eu não tive gestão empresarial na faculdade, né? Algumas faculdades hoje, recentemente, têm na matéria delas a gestão empresarial no curso de Direito, mas é algo muito novo. Mas é importante irmos atrás do conhecimento, através de livro, cursos, atualização, entendermos melhor como gerenciar, como desenvolver o nosso negócio de advocacia. É essencial ter um planejamento financeiro, tanto focado nas suas necessidades atuais, como um planejamento a médio e longo prazo. Aonde é que queremos estar? Onde estamos hoje na nossa advocacia, qual a nossa realidade atual? Há muitos advogados, e mesmo não advogados, que não conhecem suas finanças atuais hoje. Então, por exemplo, eu tenho clientes do coach financeiro que tem entradas mensais no escritório por volta de R$50 mil e gastam mais do que isso, ou gastam nessa faixa. Eles não têm uma renda passiva, não investem o dinheiro deles, não têm plano de aposentadoria, muitos deles não têm um plano particular de aposentadoria, não têm um plano para a independência financeira, e o dinheiro simplesmente entra e sai para pagar contas. Então é um grande engano das pessoas que, quando eu estiver ganhando R$10 mil por mês, eu vou poupar, vou investir. Quando estiver ganhando R$30 mil, vou poupar, vou investir. É um grande engano, porque se não houver planejamento financeiro, o dinheiro entra e o dinheiro sai. Da mesma forma que entra, sai. Uma competência muito importante que o advogado deve desenvolver é saber gerar empatia. Essa capacidade de empatia é saber se colocar no lugar do seu cliente. Isso muitos advogados, muitos colegas não sabem. Eu tenho buscado muito isso, tenho ido atrás de cursos de PNL, cursos de programação neurolinguística, PNL, coaching em si, vários dos cursos para saber como criar credibilidade, como eu atingir o meu cliente, como eu saber gerar empatia, né? Porque o profissional hoje, o advogado que ganha mais dinheiro, não é o que tem mais conhecimento teórico, não é o que sabe mais de lei, o que sabe mais de processo, o que sabe o CPC na ponta da língua, o professor da faculdade, não é esse advogado. É o advogado que ele sabe atingir o seu cliente, que ele sabe conversar, que ele sabe manter sintonia com o seu cliente. Então, partindo um pouquinho para esse ponto de se gerar empatia, de saber se conectar ao seu cliente, de entender o seu cliente, é muito importante que nós, enquanto advogados, enquanto estamos atendendo o cliente, possamos ter um vocabulário que é compatível com o nosso cliente. Então, a gente não podemos usar o vocabulário teórico, o vocabulário jurídico, para conversar com o cliente. Muitos advogados, querendo demonstrar conhecimento, ou até sem querer, acabam não passando para o cliente confiança, não passando para o cliente entendimento da ação, entendimento do processo, porque tratam com o cliente como se fosse um colega advogado. Então é importante trazer para o cliente a informação que ele precisa de forma comum, de forma popular. Recentemente eu até vi um post de um juiz que ele escreveu uma sentença
no vocabulário popular. Ele diz que a sentença não é para o judiciário, a sentença é para o cliente. Eu achei bastante interessante. Então, é importante estar no mesmo nível do cliente, você se comunicar com o cliente de igual para igual, né? O advogado, quando ele sai da faculdade, muito do sonho do advogado e desse glamour que existe na profissão, ele sai com isso da faculdade. E a primeira coisa que o advogado faz quando monta um escritório é querer uma bela mesa, e atrás da mesa ele pendura o seu certificado, e aí ele vai atrás de uma pós-graduação, que é muito importante, é muito importante, é interessante, é uma competência a ser desenvolvida, o conhecimento teórico, e ele começa a colocar certificados de pós-graduação, de mestrado lá no seu escritório, e quando ele recebe o seu cliente, ele tem uma cadeira maior, né, de braço, uma cadeira de couro, e o seu cliente senta-se à frente, muitas vezes, da mesa dele, e tudo isso, você querendo ou não, você passa para o subconsciente do seu cliente, de forma, mensagens subliminares, de diferença, que você está em estágio diferente dele. Por exemplo, o seu cliente, muitos que são reclamantes da área trabalhista, são pessoas simples que não têm formação, graduação como você tem, e ele já está num grau inferior a você, e quando você se senta à mesa com o anteparo à sua frente, já é um limite à frente dele. Quando você se coloca uma cadeira maior do que ele, isso já é também de se colocar a um grau superior a ele. E são todas barreiras que você cria com o seu cliente. Então são todos detalhes que, se alterado isso aí, detalhes pequenos, que você passa informação para o cliente, que você não gera empatia logo no primeiro contato. E às vezes os advogados perdem cliente e não sabem por quê. Tem conhecimento, é um bom advogado, tem uma boa prática, já tem confiança, e o cliente não assina o contrato. Por quê? Porque o cliente simplesmente o cliente nem sabe por que também não assinou o contrato. Mas ele não se sentiu confortável, ele não se sentiu no mesmo nível. Então, por exemplo, quando você recebe um cliente no seu escritório, importante, no primeiro contato é não recebê-lo à sua mesa de trabalho. Ter uma sala de se não temos uma sala de reunião, ter no mínimo 2 cadeiras, em que o advogado se sente no mesmo nível, mesma cadeira, de igual para igual, sem anteparo à frente, sem ter limite, e que o advogado se sente, são todos detalhes, mas a psicologia explica isso, a neurolinguística explica isso, e que o advogado ele se senta ao lado esquerdo e que o cliente se sente ao lado o cliente ao lado esquerdo e o advogado ao lado direito. Por que isso? O nosso cérebro é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O direito está a criatividade e o esquerdo está o raciocínio, a parte racional do nosso cérebro. E todos nós funcionamos assim. O advogado usa muito a parte racional e muito pouco a parte emocional. E o cliente, para ele fazer escolha, as escolhas são tomadas na nossa parte emocional. Sempre que escolhemos algo, é baseado em nossas emoções, é baseado em algo que nos desperta emoção. Então, para o cliente te contratar ou não, ele vai acionar o lado direito do cérebro dele, o hemisfério direito. E você estando ao lado direito dele, há uma possibilidade muito maior dele acessar o lado direito do hemisfério do cérebro dele comunicar com você do lado direito e de ele escolher mais facilmente. Esse também é um detalhe bem importante que o advogado deve desenvolver. Eu busquei isso e percebi que eu estava sendo muito racional na minha prática, no meu dia a dia e nas minhas atividades, porque nós precisamos ser racionais. Precisamos entender o CPC, precisamos entender o Código de Processo Civil, o Código Penal. A faculdade inteirinha ela é feita, os estudos são feitos para a gente racionalizar e entender. Mas a decisão e a parte tanto de decisão e a parte que o dinheiro funciona, a parte das finanças, ela é acionada na parte emocional. Então é importante desenvolvermos o nosso lado emocional. E como desenvolver o lado emocional? Através de livro, através de atividades de recreação. A recreação, o esporte, hobby,
por exemplo, a prática de esporte no primeiro período da manhã, antes de iniciarmos a atividade profissional, o esporte ele libera 2 hormônios, que é a dopamina e a serotonina, que são 2 hormônios que liberam o sentimento de alegria, de emoção para o ser humano. E o sentimento de emoção e de alegria é o que ativa no ser humano a capacidade de enxergar oportunidades e que ativa a parte emocional. Então, quando temos a parte emocional e esses hormônios liberados, estamos mais propensos e abertos a enxergarmos oportunidades e fazermos melhores escolhas. Bom, outra competência importante é o marketing pessoal do advogado, né? Desde ter o seu personal brand, que é a sua marca pessoal. Então, como advogado, ele é visto pelas pessoas com a identidade do advogado, como as pessoas te veem enquanto advogado, enquanto profissional, como as pessoas te reconhecem. Então, é importante você determinar a sua identidade profissional. Qual será o seu nicho de atividade dentro da advocacia? Eu serei um advogado de empresa? Ou serei um advogado criminalista? Como as pessoas vão me reconhecer, tanto na minha área, tanto os meus colegas de profissão, como os meus clientes, como eles vão, como as pessoas me conhecem hoje. Se lembrarem de mim, como é que eles vão se lembrar? Por exemplo, tenho aqui um amigo ali, o Raduan, eu sei que ele faz empresa. Então toda vez que eu me lembro de empresa, me lembro do Raduan, me lembro do Dr. Raduan, me lembro de empresarial, que é uma área que ele atua e que ele se dedicou. Então é importante ter um personal branding, marketing pessoal, você ter a sua marca pessoal, ter presença na internet hoje é essencial, nas mídias sociais é essencial, né? Então é importante você ter presença digital. Hoje o cliente não procura mais o advogado unicamente por indicação boca a boca, unicamente por cartão de visita. Hoje, quando alguém conhece o advogado, o primeiro site que ele vai procurar o advogado é o Google. E o segundo site de pesquisa, espantem-se os senhores ou não, é o YouTube. Então, se os senhores tiverem presença no Google, com um site pessoal, com artigos publicados, com publicação em revista, artigos no seu site, ter presença nas redes sociais, os senhores serão rastreados com mais facilidade. E YouTube também é um site bem interessante, postar vídeos pequenos, entrevista, isso dentro das normas da OAB, dentro do Código de Ética, mas hoje é importante a presença digital. A atualização teórica é uma competência muito importante para o sucesso do advogado, relacionamento com o cliente, como eu já falei. Conhecimento tecnológico é de essencial importância ao advogado hoje desenvolver, e ele está ligado às atualizações tecnológicas. Hoje o advogado não opera se não souber trabalhar com processo eletrônico. E não opera se ele não souber, ele não tem sucesso se ele entrar hoje no mercado, um novo advogado, se ele não tiver presença na internet, presença e capacidade de operar a tecnologia. Então é um conhecimento básico, essencial para o advogado, né? Não adianta ficarmos reclamando do processo eletrônico, colocando os defeitos, porque é uma evolução da tecnologia, e tem vários pontos positivos no processo eletrônico. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais o processo eletrônico que o físico, né? Eu fico muito feliz quando distribuo uma ação no escritório de simulação que é eletrônica, não é física, porque eu posso trabalhar com ela em qualquer lugar que eu estiver, tanto no meu escritório quanto em casa. Eu posso acessar os autos e trabalhar, eu posso peticionar a qualquer momento, eu posso acompanhar a qualquer momento, eu não preciso me deslocar até o fórum. Então, é importante esse conhecimento tecnológico. E não menos importante, porém essencial, é a participação do advogado na entidade profissional que é a OAB, como os senhores estão vindo aqui hoje. Parabéns aos senhores por participar da classe. E essa presença na atividade, na profissão, na entidade de classe, ela é essencial. O advogado tem que estar conectado, ele tem que estar
junto à sua classe, assim como o Dr. Nilo participa, já tive a oportunidade de vê-lo em outras palestras, outros eventos. Então, é importante que cada um de nós tenhamos como essencial, como primordial, separar um tempo para ter a participação na OAB. Né? Bom, eu falei bastante sobre a parte financeira e sobre as competências do advogado. E voltando para o coaching, né, que foi o que eu fui estudar, o coaching financeiro foi aonde eu pude ter contato com o planejamento financeiro. E por que coaching e por que não educação financeira tradicional e básica? A educação financeira tradicional, ela trata as finanças de uma forma limitada. Ela é importante? É importante. Mas o que a educação financeira, um dos primeiros leis da educação financeira, gaste menos do que você ganha. Então isso é importante, você gastar menos do que você ganha. Mas isso, sem a pessoa perceber, acaba limitando cada um de nós. Se ficarmos limitados ao que nós ganhamos para gastarmos, nunca ganharemos mais, gastaremos menos. Então, o que o coaching faz de diferente do que a educação financeira faz? É você traçar metas e propósito para ganhar mais do que você gasta. Não gastar menos do que ganha. Então, é uma forma de expandir o pensamento, uma forma de expandir as finanças. Né? A educação financeira básica ela acaba limitando as pessoas. Né? E o que a educação financeira básica fala? Por exemplo, um dos outros pontos que ela fala, tenha somente um cartão de crédito sem anuidade. Será que realmente é interessante ter só um cartão de crédito sem anuidade? Por quê? E por que a educação financeira tradicional fala isso? Ela fala isso porque o consumidor brasileiro, devido à grande oferta de crédito e em cartão de crédito propriamente dito, o consumidor brasileiro acabou utilizando o crédito como parte de sua renda. O crédito não é renda. Aquele valor de cheque especial e de crédito que o banco te dá, não conta como renda. Então as pessoas acabaram confundindo isso e acabaram entrando no vermelho, se endividando, e hoje estão pagando juros muito altos, estão pagando, como nós vimos lá, 400% ao ano, por utilizarem o crédito erroneamente. Mas será que o cartão de crédito é um grande vilão? Para quem usa bem o cartão de crédito, e o crédito em si, ele é um grande paradigma, é um paradoxo, é engraçado. Porque para quem que o crédito ele é importante? E para quem que o crédito é necessário? E para quem que existe o crédito? Não é para quem precisa dele, é para quem não precisa. Então hoje quem tem uma conta bancária e está no vermelho, ele não tem crédito no banco. E quem tem dinheiro, tem crédito, não precisa, né? Então é bem interessante. Hoje, se uma pessoa endividada ligar para o gerente do banco e pedir um aumento do cheque especial, dificilmente ele terá. Em contrapartida, as pessoas que têm investimentos hoje, têm dinheiro em banco, os gerentes vivem ligando, vivem contatando para aumentar a seu limite de crédito. Então é bem paradoxal. Né? E o cartão de crédito é realmente para quem não precisa do cartão de crédito. Ele é para ser usado para organizar as finanças e muitas vezes para você parcelar um pagamento que pode ser pago em 12 vezes, pode pagar ou à vista em 12, muitas vezes o valor é o mesmo, então você usa aquele valor que você usaria à vista em 12 vezes, utiliza desse crédito e pode reinvestir esse dinheiro que você utilizaria numa vez só. Outra forma interessante de usar cartão de crédito é você antecipar, né? Você tem até 40 dias para usar aquele crédito. Então, há pessoas que usam esses 40 dias de crédito como investimento. E no coach financeiro, a gente trabalha com um princípio básico que a educação financeira fala, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Não colocar o seu dinheiro todo investido em um lugar só. Então, no coach financeiro a gente usa a palavra pote financeiro. Então você divide as suas finanças em vários potes, né? Você tem o seu pote de finanças pessoais de gastos mensal, o seu pote de investimentos, o seu pote de renda extra, o seu pote de renda passiva, tudo isso investido. E podemos criar um pote do seu cartão de crédito, né? Do que você pode ganhar com o seu cartão de crédito.
Então, é bem interessante. Há pessoas que ficam milionárias com o uso do cartão de crédito, né? Por exemplo, há cartões de crédito que dão benefícios de milhagem. Então, pessoas que usam bastante o cartão de crédito acabam acumulando pontos e ganhando passagem aérea sem pagar, grátis. E se você pegasse esse custo de passagem aérea, esse custo que você teve em benefício com o cartão de crédito, reservar esse custo, né? Há pessoas que falam, mas eu já tive esse desconto, não vou guardar. Pega como se você tivesse gasto para comprar aquela passagem. Investe coloca naquele pote separado que é do cartão de crédito. Guarda naquele pote lá. Investe no fundo de renda fixa de 1% ao mês. Pode ser tesouro direto, por exemplo. E guarda isso por alguns anos. Todos os benefícios que o cartão te trouxe, desde compras com desconto, passagem aérea, né, esse capital de giro que ele te proporcionou, e reserva no seu pote financeiro de cartão de crédito, isso investido a um longo prazo pode sim gerar um grande dinheiro. E isso é importante também, eu falo para as pessoas reclamam e falam da taxa da OAB, né, que é em torno de R$800 a anuidade, e eu falo para as pessoas, você sabe que você pode ficar milionário com essa taxa? E muitos se assustam, como assim milionário? A OAB é a instituição de classe hoje que mais dá benefícios por você ser associado. Então, um dos benefícios, que é a CAASP, um benefício já muito rápido, que eu utilizo todo mês, é a farmácia da CAASP. Você tem no mínimo em torno de 25% de desconto nas compras de produtos tanto de higiene, medicamentos, e todos os produtos da CAASP com 25%. Se pegarmos esse desconto e também reservarmos, pode ir para um pote chamado anuidade e ser reinvestido. Por exemplo, o seguro do meu carro, o ano passado eu também fiz pela CAASP, e eu economizei cerca de R$300, que é um custo, que é um dinheiro legal. Mês passado eu fiz uma compra de roupa social, e nem me lembrava, mas até minha esposa falou, pergunta para o vendedor se tem convênio com a CAASP. E eu perguntei e tinha. E acabei economizando R$89 com uma simples compra, uma compra pequena. Então, se o advogado utilizar de todos os serviços que a OAB proporciona, e ele reservar esse dinheiro que ele economizou e investir, ele não só paga a anuidade dele, como ele pode usar esse investimento e trazer um benefício muito, muito grande ao longo prazo. O que é o coaching em si, né? Muitas pessoas nos perguntam o que é o coaching, né? Porque eu faço coaching financeiro. O coaching é um processo em que nós vemos nosso estado atual, estado desejado, né? Onde queremos chegar e como atingir essas metas, né? Muitas pessoas nem têm um estado desejado, né? Então é importante trabalhar tanto pessoalmente, como é importante você voltar a ter sonhos, sabe? Voltar a ter metas. Quanto que eu quero ter? O que eu quero ser daqui a 5 anos? Que mercado que eu quero atingir daqui a 5 anos? Quanto que eu quero ter de faturamento a 3, 4, 5, a 10 anos? E aí colocar metas e trabalhar com isso aí. E é isso que o coaching faz, né? Coach, no inglês, é treinador, né? Que é a profissão de quem dá o coaching, processo de coaching, e o cliente que passa por esse processo chama-se coachee. Então, o coach ele ajuda o cliente a encontrar soluções, a encontrar respostas para ele mesmo, traçar metas e encontrar formas de atingir essas metas e alcançar seus objetivos, né? O foco é na ação e no resultado, e através desse processo. Bom, esses aqui são alguns livros que nós temos lá na nossa empresa de coaching, né? Academia da Riqueza, é uma empresa que eu tenho com 2 colegas. Eu escrevi esse livro ao meio, que é Do Sonho à Conquista. É um livro que trata também da prática do coaching, como alcançar seus sonhos ou suas metas, né? Nesse livro, a minha participação, eu trabalhei um pouco mais com a parte humana, né? Com a minha experiência profissional,
tanto no escritório de advocacia como a minha experiência através da vida e dos meus estudos, que eu comecei a estudar, entender um pouco mais das pessoas, entender de como isso acontece com as pessoas, de como as pessoas muitas vezes acabam engavetando os sonhos, esquecendo os seus sonhos, de como resgatar esses sonhos, de como é possível cada um de nós alcançarmos o que queremos. É só traçar metas e ir atrás dessas metas. E esses 2 outros livros, o Guia Financeiro é para profissionais liberais, e esse outro livro do Brahim é sobre a bolha imobiliária, entendendo esse boom imobiliário do mercado de imóveis, né?